Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer. Queremos apresentar essa aula, esse tempo a Ti, te pedindo que o Senhor tenha total acesso a nós, que nada ninguém possa nos atrapalhar, que o Senhor assuma o controle de tudo, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar aos nossos corações e nos convencer daquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos aí na continuidade da aula 4, Inteligência Emocional. A gente parou aí no ponto 3. A gente hoje então vai estar finalizando essa folha, indo para a aula, matéria de hoje, daqui a pouco a gente vai distribuir com a aula 6. Semana que vem é a nossa avaliação, mas vai ser dividido em duas partes. A primeira parte da aula vai ser uma outra matéria, uma outra aula curta, e a segunda parte a gente vai estar fazendo a avaliação, tá? Então aproveita aí essa semana. Essas aulas todas têm o áudio delas no site da igreja, então se você perdeu alguma coisa, depois ouve lá, preenche as folhas. E não esquece de trazer, você garantir aqueles pontinhos extra lá, beleza? Então a gente está falando sobre inteligência emocional, a gente parou aqui no ponto 3, precisamos expressar nossas emoções de modo adequado. Ou seja, o que é isso? Expressar, externar os nossos sentimentos. Quando a gente não faz isso na hora errada, elas tendem a aparecer. A verdade, como a gente falou, é que muitas vezes a gente é ensinado a não expressar os sentimentos, mas na verdade isso não é saudável, tá? E a gente vai entrar aqui no ponto 4. Precisamos transformar emoções em ações práticas construtivas, né? Então, o que é isso? As emoções, elas são uma fonte de energia poderosa. Só que elas podem levar a gente em duas direções. Ou nos paralisar totalmente, quando a gente não sabe lidar com elas, ou nos levar a conquistar grandes coisas na nossa vida. Pessoas que, por conta de sabendo canalizar aquilo que estão sentindo, ira, raiva, indignação, tristeza, alegria, seja o que for, né, conseguem realmente transformar isso em grandes conquistas. Alguns jovens talvez vão lembrar aqui, a gente passou só um trecho de um filme no nosso acampamento esse ano, e esse filme é muito interessante, é um filme antigo, que fala da libertação dos escravos na Inglaterra. Foi um dos primeiros países em que houve a libertação da escravatura, né? Sei lá, em 1700 e alguma coisa, se não me engano. E é interessante quando você vai ver essa história, uma história real, em que essa pessoa que foi a principal responsável pela libertação desses escravos é um homem cristão. Ele era cristão, ele era Will Wilberforce. E ele era um homem que realmente dedicou a sua vida a isso. Por quê? Por conta de uma indignação. A partir do momento, antes mesmo dele se converter, ele olhava para aquilo e ele não conseguia enxergar como uma forma natural, algo comum, pessoas serem escravizadas somente por a sua cor de pele ser diferente. Por achar que essas pessoas eram inferiores só porque a sua origem ou a sua cor de pele eram diferentes. Isso gerou nele uma indignação. E é interessante no filme porque são fatos reais. Inclusive aquele que era o seu pastor era alguém que antes era um traficante de escravos, né? Ele comandava navios negreiros, ele se converteu e ele dedicou a sua vida e inclusive inspirou esse camarada a isso. E é interessante que aquela indignação, aquilo tudo, fez com que ele dedicasse a sua vida para isso e ele conseguiu. Ele junto com um amigo foi o primeiro-ministro mais jovem da Inglaterra e eles conseguiram depois de algum tempo alcançar esse feito incrível, foi libertar todo um país da escravidão, né? Então olha só como a nossa indignação canalizada no ponto certo, na direção certa, consegue realizar grandes coisas. Amém? Queria te convidar aí a abrir a sua Bíblia. Alguns vão me ajudar aí, vamos fazer dessa forma. Quem pode abrir pra gente aí no livro de Neemias, primeiro capítulo, a gente vê isso na Bíblia. Neemias 1, né? Esse momento aí que todas as mãos levantadas, né? Parece até aquela canção que a gente canta, né? Quem pode ajudar a gente aí a abrir o livro de Neemias, primeiro capítulo? Não adianta olhar para baixo, não. Obrigado. Outra pessoa vai nos ajudar abrindo aí no livro de Lucas, capítulo 7. Quem pode abrir? Outra pessoa. Caleb. Então, aqui, minha amiga aqui, depois Caleb lá, Lucas 7, do 11 ao 17. A gente fazer ligação com essas duas situações, né? Então, Neemias, no primeiro capítulo, a gente vai ler aí o primeiro capítulo do versículo 2 ao 4, por favor. Hanani, um dos meus irmãos,
Pode continuar lendo para a gente até o 8. Não, até o 7, por favor. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o Teu servo. Amém. Então a gente pega essa situação bíblica disso que a gente está falando. O que acontece? Neemias está lá vivendo a sua vida normalmente. Ele era um alto funcionário do rei, copeiro do rei. E de repente chega uma notícia que os seus camaradas, que os seus amigos, que a sua família, todo o povo de Israel estava sofrendo, porque a cidade foi destruída e eles estavam inclusive em perigo, estavam expostos. E aí qual a primeira atitude dele aqui que o texto faz? O que aconteceu com ele? Disse que ele o quê? Pode falar, gente, fica com medo não. Sentou e chorou, né? Ou seja, ele se entristeceu, ele chorou, ele teve esses sentimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender muito claramente, as emoções, os sentimentos, eles vão vir. É o que a gente está falando de pegar essas emoções e ser paralisado ou direcionar para algo poderoso. E a primeira atitude dele foi chorar, foi lamentar, ele se entristeceu porque eram seus amigos, era sua família, era o seu povo. Mas a segunda coisa que ele fez, ele não ficou somente triste ou choroso. Ele foi e tomou uma atitude prática, espiritual em primeiro lugar. Ele se colocou diante de Deus, falou: Deus, o nosso povo está dessa forma, lembra da tua aliança com Moisés? Ele começou a orar. Mas aí vem o terceiro ponto. Pode acompanhar só para a gente ganhar tempo? No capítulo 2, diz assim, ó: nunca antes eu tinha estado triste, final do primeiro versículo, na presença dele, ou seja, do rei Artaxerxes. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Você nem está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Esse rei, mesmo ímpio, entendia de inteligência emocional, viu? Ele identificou que a origem dessa tristeza não era algo físico, né? E ele fala: essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, o primeiro sentimento foi a tristeza. Segundo sentimento, medo. Mas ele não se deixou paralisar. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, mais uma vez, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, primeira atitude, ele realmente entrou em contato com seus sentimentos. Segunda atitude, ele apresentou isso a Deus. Terceiro ponto, ele tomou uma atitude prática. Ele tinha esse acesso ao rei, ele orou, claro, preparou esse momento, usou de uma estratégia e falou. O rei mesmo falou: por que você quer me pedir? Ele falou: olha, deixa eu reconstruir a cidade dos meus pais. E a história, a Bíblia nos ensina que ele foi para lá, movimentou várias pessoas, organizou um exército, organizou todo um processo de reconstrução e defesa, e essa cidade, esses muros, essas portas foram reconstruídos. Amém? Então a gente estava falando antes de um exemplo, apesar de ser a história real de um filme, e agora a gente está falando de algo bíblico, algo que a gente está vendo aqui, em que é possível a gente canalizar essas emoções da forma correta. Amém? E aí o Caleb vai ler para a gente ali Lucas 17. Deixa eu só confirmar aqui se é do 11 ou 17. Não, desculpe, Lucas 7. Lucas 7, do 11 ao 17, por favor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía do enterro do filho único de uma filha, e grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão dos que estavam carregando parado. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a
Amém. Então daqui a gente já faz ligação com o ponto 5, que diz assim: precisamos reconhecer as emoções dos outros. Esse é o ponto 5. Porque quando a gente olha, a nossa capacidade de inteligência emocional está totalmente ligada em não somente reconhecer as nossas emoções, mas reconhecer e se compadecer com as emoções e os sentimentos dos outros. Se chama empatia, compaixão, né? Empatia é essa capacidade de me colocar no lugar do outro. E compaixão é eu sentir isso ao ponto de querer tomar uma atitude prática. E a gente pega esse texto bíblico aqui, que é muito interessante, que a gente vê nesse texto, fala de Jesus, ou seja, a gente brinca, mas é verdade, o centro da inteligência emocional. Aquele que pode dar palestras, workshops melhor do que ninguém, porque ele inventou isso. E aí quando a gente olha para Jesus, a gente pega esse texto que Caleb leu, é muito interessante a gente pensar o seguinte: diz que Jesus ele foi a essa cidade e ia tendo o enterro do filho único de uma viúva. O filho único dessa mulher tinha morrido. E Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Ele poderia de repente pensar: não, beleza, tranquilo, tem tanta coisa para fazer, tem o mundo inteiro para salvar. Esse camarada, se está tudo certo com ele, ele vai encontrar comigo no paraíso mesmo, está tudo bem. Mas Jesus não olhou da ótica dele. Ele se colocou no lugar dessa mulher, meu Deus, uma viúva, um único filho. E o versículo diz que ao vê-la, versículo 13, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Tem uma outra versão que eu gosto, mais antiga desse texto, não NVI, que diz que o Senhor Jesus, tomado de íntima compaixão, esse texto diz isso, ele se dirigiu a essa mulher. Ou seja, ele olhou para aquela situação dela, ele se compadeceu dela, ele sentiu a tristeza dela, ele tinha condições de fazer algo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então diz que ele tocou no caixão e os que carregavam pararam. E Jesus disse ao jovem: digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Note-se, né, que o jovem começou a conversar só com Jesus e a mãe, porque o resto do pessoal deve ter metido o pé correndo, né? Porque viu o cara levanta ali no meio daquele cortejo fúnebre, o morto, todo mundo deve ter corrido. Se fosse aqui no nosso tempo, nem a CGN ficava, todo mundo saía correndo. Ia ficar uma equipe de reportagem, né? Então, é interessante a gente olhar para isso, porque Jesus ele tinha meios de fazer isso, e ele fez, né? Ele não simplesmente ficou: legal, essa viúva está triste, o que tenho eu com isso? Só que aí, eu quero que a gente, desse ponto 5, eu quero ler com você algo que Jesus ele nos ensina uma lição muito tremenda acerca do que é inteligência emocional. Brinca que houve, na verdade, uma batalha de inteligência emocional, né, em Jesus e uma outra pessoa. É interessante esse texto que a gente vai ler agora. Eu queria que você abrisse lá Mateus 15, 21 ao 28. Pode abrir todos. Quem não quiser abrir, acompanha aqui, tá? Mas é Mateus 15, do 21 ao 28. É interessante esse texto que a gente vê Jesus aparentemente tendo atitudes que não condiziam muito com o jeito dele fazer, pensar ou falar sobre as coisas. Mas tudo que Jesus faz tem um propósito. E é muito interessante esse texto aqui. Eu pirava nesse texto no passado e tinha até dificuldade de entender, né? Então, Mateus 15, a gente vai ler aqui, a gente está completando esses 2 pontos aqui da lição. Mateus 15, do 21 ao 28, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, essa mulher era o quê? Cananeia, ou seja, descendente de Cã. Tá? Para você entender algo. Natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Totalmente anormal, atípico. Jesus não agia assim. Imagina a pessoa desesperada falando: Jesus, me ajuda, minha filha está endemoniada. Jesus, nada. Versículo 23, onde continua: então seus discípulos, né, homens de Deus, que provavelmente falariam assim: Senhor, ajuda essa mulher. Aí olha só que os discípulos falam: Jesus, manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, ela está incomodando, ela está enchendo a paciência, manda ela meter o pé, né?
E aí, então, Jesus novamente se espera algo dele, ele tem uma atitude totalmente anormal do que seria ele. Diz assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher então veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E aí você pensa, né? Jesus se compadece. Não, olha a continuidade de Jesus. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Amém? Então esse texto é chave, é tremendo para a gente entender de verdade o que é inteligência emocional. E como eu brinquei, tem uma batalha aqui entre Jesus e essa mulher, para ver quem é mais inteligente emocionalmente. É claro que é Jesus, né? Mas Jesus é bonzinho, então ele vai testando ela até o limite. Mas sabe o que é interessante? Jesus, na verdade, ele pega essa passagem e ele pega uma excelente oportunidade para ensinar uma lição para todos. Porque tudo isso aí estava sendo visto, né? Então, a primeira coisa que a Bíblia nos fala, que é muito importante essa informação, é que ela é uma mulher cananeia. Ou seja, ela é descendente de Cã, um dos filhos de Noé. Uma geração que se formou através desses descendentes. Ou seja, uma geração de miscigenação, em que os judeus originais, vindos de lá, se misturaram com outros povos e surgiu esse povo aqui. Os judeus tinham uma bronca terrível com esse povo. Eles não suportavam eles. Na verdade, os judeus não gostam de nenhum outro povo que não seja eles, né? Ainda mais naquele tempo. Mas eles tinham uma bronca especial. Por quê? Porque era a geração original lá, escolhida, de quando tudo foi recomeçar, e ao invés de seguir a linha judaica pura, eles se miscigenaram. Por isso que tem essa jogada aqui dos cachorrinhos aqui. Até porque o povo judeu, principalmente naquele tempo, se achava totalmente superior aos outros povos. Todo estrangeiro eles olhavam como cães. Era um termo pejorativo que eles usavam para eles. E só para vocês terem uma ideia, por que esse povo sofria tanto? É igual no passado, quando houve a miscigenação entre brancos e negros, e aí surgiram os primeiros mestiços. Tem ali o mulato, o caboclo, o mameluco, várias miscigenações que houveram, do negro com o branco, o índio e várias outras situações. Por quê? Porque esse pessoa que teve essa miscigenação, ele não era nem aceito pelos brancos e nem aceito pelos negros. Ele vivia no universo à parte dos dois mundos. O branco não aceitava, mas o negro também não aceitava. Por quê? Porque normalmente eram escravas que tinham se deitado com seus senhores, seja porque foram obrigadas, sejam porque infelizmente queriam algum benefício, ou porque se deixaram seduzir, mas era uma realidade que acontecia. Assim também como as senhoras com seus empregados. Então isso faz parte da nossa história, da história do Brasil e de outros países. Então, normalmente, essas pessoas que surgiram das primeiras miscigenações, elas não eram aceitas em nenhum desses dois universos. Era o caso dos cananeus. Eles não eram nem aceitos pelos judeus e também não eram aceitos por outros povos. Então, Jesus está aproveitando essa oportunidade para ferir e principalmente trazer um ensino muito poderoso aqui. Porque essa mulher ela foi testada até o limite. Imagina você, se coloca nessa situação, isso é inteligência emocional. Você está lá com um problema seríssimo, a filha dela estava endemoniada, você chega diante do Filho de Deus, você chega diante de Jesus, isso nem acontece, né? Você está com um problema terrível, você vai lá, Deus me ajuda, e aí o que é que você tem de volta? Silêncio. Resposta nenhuma, nada acontece, nada muda, como você age? Como você age? É interessante que aí de quem se esperava compaixão, você não recebe compaixão. De quem se esperava ajuda, você não recebe ajuda. Até os discípulos que andavam com Jesus, se esperava que deles eles chegassem e falassem: Senhor, tem uma coisa errada com o senhor não é assim? Vamos lá, Senhor, ela falou que a mulher que a filha dela está endemoniada, ajuda ela, vamos orar. E aí eles chegam para ele e falam assim: Senhor, manda ela embora. Vem gritando atrás da gente, está incomodando, todo mundo está olhando aqui, esse negócio está ficando complicado, né? E aí Jesus pega esse gancho, né, e fala para ela: olha, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. Por que ele está fazendo isso aqui? Porque todo mundo estava ouvindo, todo mundo estava vendo. Todo mundo estava prestando atenção. Nessa hora os judeus presentes deviam estar se enchendo, sabe? Até Jesus, tá vendo? Esse camarada que eles falam que é profeta, ele sabe que esse povo é inferior. A gente não tem que ajudar esse povo. Só que quando
Ele manda uma dessa e, com todo respeito, foi um fora terrível. Isso foi uma ofensa terrível, porque fazia alusão a essa condição deles, de cachorrinhos, né? Porque, primeiro ele fala que foi enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. Olha, eu não fui enviado para você. Sai de perto de mim. Talvez alguns aqui também, primeiro silêncio, depois um fora desse, talvez a pessoa, irmão, por que eu vou seguir esse Jesus? Por que eu vou ficar pedindo ajuda para ele? Mas a Bíblia diz que ela, o que ela fez? Ela se ajoelhou e o adorou. Isso que eu brinquei que é uma batalha de inteligência, porque a cada coisa que ela era mais ofendida, mais ela se humilhava, mais ela se achegava, e ela não permitia que nada afastasse ela do objetivo que ela tinha, aquela cura da sua filha. Então, ela fala isso, ela o adora, e aí então você pensa, agora vai, mas aí ele ofende mais ainda, ele não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los cachorrinhos. Talvez alguns pensem, não, agora acabou. Agora ela endemonia de vez, né? A filha estava endemoniada. Agora ela que vai ficar, vai jogar uma pedra em Jesus e vai sair correndo. Mas aí ela vem com uma resposta certeira, que isso vai fazer ligação também com a nossa próxima aula, nossa próxima folha. Ela diz o seguinte, porque ela conhecia bem quem ela conhecia o objetivo dela. Então ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que se caem da mesa dos seus donos. Ela falou, Senhor, eu não estou preocupado se eu vou ser primeira, se eu vou ser segunda, se eu vou ser última, se eu vou receber o pão inteiro, se eu vou receber só uns pedacinhos, eu só quero a cura da minha filha. Só isso que eu quero. Não tem problema, você pode me ofender, você pode falar o que você quiser, mas eu não saio daqui sem conseguir esse objetivo. E aí Jesus aproveita toda aquela situação para ensinar a todos. Ele então deve virar para todos ele e falar, olha, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E eu brinco, rapaz, que todos viram aquilo, todos sentiram temor em relação àquilo, todos entenderam, não está ligado a uma descendência, não está ligado a ser judeu ou ser deixar de ser judeu, mas está ligado a eu acreditar e não permitir que nada que eu desejo, nada que venha contrário a esse me mova do objetivo principal. Eu até brinco que depois deve ter rolado uma reunião, sabe? Jesus deve ter chamado os discípulos, vem cá, filho, vamos conversar agora um pouquinho, vamos? Vocês andam comigo, mas não entenderam nada ainda, né? Não entenderam como vocês têm que agir quando as pessoas vêm pedir ajuda pra gente. Então, 1 mês sem fazer milagre aí pra vocês, né? Brincadeira. Então, quando a gente olha isso é uma grande lição sobre inteligência emocional. Não é o que lançam contra nós, mas é como eu reajo ao que lançam contra mim. Isso é muito sério. Se eu aprender a lidar com isso, isso faz toda a diferença na minha vida. Amém? E aí a gente tem também alguns outros textos, depois você pode ler com calma em casa. Marcos 10, do 17 ao 23 e João 11, do 33 ao 36, tá? A gente não vai ler aqui só para ganhar tempo, mas Marcos 10, 17 ao 23 fala da da história do jovem rico, tá? Em que aquele homem chega diante de Deus e fala, ô mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz assim, vende tudo que você tem e me segue. E aquele homem se entristeceu, porque ele era rico, né? E ele não queria abrir mão do que ele tinha. Só que a Bíblia diz que mesmo ele agindo dessa forma, tem um versículo que diz que Jesus o amou, mesmo com tudo isso. Se você for ler lá em Marcos, tem lá esse versículo que Jesus o amou. E aquele homem se retirou triste. Só que Jesus, mesmo assim, aí Jesus lança aquela seguinte frase muito conhecida, né? Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a gente corre o risco de permitir que as riquezas sejam mais importantes na nossa vida, tá? E ali o outro texto que eu passei para vocês, João 11, 33 a 36, fala sobre a morte de Lázaro. E o 34 ou 35, não lembro de cabeça, é um dos textos mais curtos da Bíblia que diz que Jesus chorou, né? Por quê? Por saber que seu amigo Lázaro tinha falecido. Mas Jesus vai lá e de novo faz um milagre e ressuscita Lázaro. Amém? E aí, ponto 6, aí, para a gente terminar essa lição, diz assim, precisamos aprender a lidar com a forma que os outros expressam suas emoções. Então, uma chave muito importante disso. Não espere que os outros sejam como você. Não espere que os outros reajam como você. Principalmente, não espere que os outros sejam você. Você é você, os outros são os outros. Então, cada um reage de uma forma, cada um sente de uma forma, cada um expressa de uma forma.
Só que muitas vezes a gente quer que os outros reajam como a gente espera deles as mesmas reações que nós teríamos, mas isso não é verdade. Uma coisa muito importante a gente entender aqui, que muitos conflitos nascem disso, porque nós temos a necessidade de expressar nossas emoções, seja pais e filhos, marido e mulher. É muito comum, uma coisa que a gente tem que entender, é que normalmente quando o outro vai falar algo, prioritariamente ele não está reclamando de nada para o outro, ele está expressando seus sentimentos. Mas qual o problema que acontece em muitos relacionamentos, marido e mulher, por exemplo? A mulher vai lá reclamar algo para o marido, e aí ele automaticamente acha que ela está reclamando dele, que ele está querendo que ele faça alguma coisa, né? De repente ela está olhando ali para o guarda-roupa, como a gente brinca aqui sempre, né? Meu Deus, não tenho roupa nenhuma. Ela já quer gastar, já está falando que eu tenho que comprar alguma coisa, não sei o quê. Não, ela está expressando o que ela está sentindo. Assim como talvez também o camarada chega, tem uma semana difícil, um dia difícil de trabalho, e ele chega, ele começa a compartilhar como foi difícil o seu dia, como está insuportável o seu chefe, aquela empresa. Ela já, olha, não pede demissão, hein? Não sai dessa empresa, a gente tem que pagar as contas. Se você não viu nada ainda, você vai ficar lá assim, você vai suportar tudo isso, porque tem que pagar as contas. E ele está só expressando o que ele está sentindo. Então, a gente tem uma tendência muito terrível a pegar a expressão do outro e trazer como algo para nós. Isso nem sempre é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, como eu disse, todos nós temos direito de expressar nossos sentimentos. Todos nós temos direito de expressar aquilo que sentimos ou pensamos. Mas não necessariamente algo contra mim, é algo contra você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Amém ou amém? Amém. Sei que vocês estão cansados, mas amém, né? Lembra aí que nós somos não apenas vencedores, somos mais que vencedores, né? 2 vezes. Então, continuando aqui a nossa lição. Vamos aqui para a lição número 6, não é a 5, porque a gente levou a 4 e a 5 aí, a gente levou 2 dias com essas lições aí. Então a gente foi direto para 6, é só a gente mudou o número. Tem a ajuda de alguém aqui, 2 pessoas para me ajudar a distribuir aqui, por favor? E a gente já vai fazer a ligação disso aqui. Dani, mais pessoa distribui para o lado de cá aqui. Aí, Denis, então. Dupla Dani. Você vai precisar de mais. Sempre. Você está recebendo a lição 6 e a gente vai, só para você já ter aí, a gente vai finalizar essa 4 já fazendo uma ligação com essa 6 aí direto. Essa nós estamos vencendo, então. Foi? Essa nós venceu. Vencemos. Copa Libertadores. Pegou? Servi aos outros, mas não me servi. Amém. Então, para a gente entrar nessa lição que vocês todos receberam aí, lição 6? Todo mundo? Folha 6? Ok. Que é a de hoje? Só para a gente finalizar essa 4 aí que a gente estava trabalhando agora. Queria que você entendesse 2 coisas muito importantes, né? A verdadeira forma, o que mede o nível da nossa inteligência emocional. É uma palavrinha muito curta que eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim: perdão. Perdão. É isso que mede o nível da nossa inteligência emocional, tá? Porque a forma como perdoamos, a forma como realmente colocamos esse princípio em prática, mostra o quanto nós estamos crescendo e amadurecendo nas nossas emoções. Aquele que não perdoa, aquele que tem dificuldade em perdoar, ele realmente precisa passar nessa prova aí, ele precisa está sendo reprovado, ele precisa ir fazer mais aulas sobre inteligência emocional, né? Porque perdão
é algo poderoso e está ligado ao quanto a gente entendeu, o quanto a gente aprendeu do Evangelho de Jesus, que é a fonte de tudo isso, do equilíbrio emocional do ser humano, tá? Então, é a forma como demonstramos. E a melhor forma da gente lidar com essas situações é a gente desenvolver o que a gente chama de feedback, ou seja, eu entender que eu posso falar sobre todo tipo de assunto e que eu posso sim chegar diante de uma pessoa e resolver algo com ela, um conflito com ela, mas fazendo de tudo para não acusá-la, mas somente deixar claro que eu estou expressando aquilo que eu estou sentindo. É totalmente diferente quando alguém te machucou, fez algo contra você e você tem pleno direito de chamar essa pessoa para conversar, de preferência orar primeiro, usar o mecanismo espiritual. Vamos orar aqui, chegar para ela e falar: olha, eu fiquei magoado, me senti mal quando aconteceu isso. Do que você já chegar, apontar o dedo para a pessoa e falar: você me magoou, você me prejudicou. Isso já cria uma barreira entre você e a pessoa, automaticamente. Toda solução de conflito se resume com a forma em que você vai se aproximar daquela pessoa. Isso tem uma coisa que, além de ser um princípio espiritual, que a gente tem que colocar em prática, lembrando que essencialmente, prioritariamente somos seres espirituais, é a gente entender que a gente precisa realmente chegar diante de, seja o tamanho do conflito. Você pode estar brigado com a pessoa, você pode estar chateado, irritado, casais, pais, filhos, amigos, líderes. Se você chegar diante da pessoa, isso não está ligado à hierarquia. Pode ser o pai, o filho em relação ao pai, pode ser a esposa em relação ao marido, pode ser o liderado em relação ao líder. Vai resolver algo difícil, chega para ele e fala: vamos orar? Senta aqui comigo, vamos orar? Quando você simplesmente fala isso, você nem fez, mas quando você já fala isso, você já quebra o clima. Do jeito certo. Você muda o ambiente espiritual. Porque, em outras palavras, você está falando assim: olha, vamos permitir que Deus esteja entre nós aqui? Vamos permitir que Deus seja o árbitro dessa confusão, seja Deus a reinar nesse ambiente aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí sim falar de uma forma que Deus orientou a gente. Amém? Mas aí, vamos lá para a nossa outra aula aí, que fala sobre autoimagem e codependência, tá? Então você que recebeu aí, queria uma pessoa para me ajudar aí lendo Romanos 12:3 e outra pessoa para ler 1 Coríntios 6:12. Quem pode ler Romanos 12:3? Daniel. E quem pode ler 1 Coríntios 6:12? Gui vai ler ali para gente, né? Então, Daniel aqui com Romanos 12:3 e logo depois 1 Coríntios 6:12. Daniel vai ler para gente, por favor. Por isso, pela graça que foi dada a todos vocês, ninguém tem sido, mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas, ao contrário, um conceito de acordo com a vida da fé de Deus e Amém. 1 Coríntios 6:12. Amém. Então esses dois textos, cada um no seu momento, faz respeito a essas duas matérias que estão totalmente interligadas: autoimagem e codependência. O primeiro texto fala diretamente sobre autoimagem. O que a Bíblia nos exorta? Cada um tenha sobre si um conceito equilibrado. A gente já usou esse texto na outra aula. Não um conceito mais elevado, mas o inverso também é verdadeiro, não um conceito inferior. Porque é isso que vai interferir totalmente na codependência. É o segundo texto que nós lemos aí, que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Eu não posso ser dominado por nada e por ninguém, a não ser por uma pessoa, o Espírito Santo. Amém? Então, na sua lição, acompanhe aí, autoimagem saudável, né? Versus complexo de inferioridade. Então diz aí: autoimagem é o conjunto de ideias, conceitos, opiniões, imagens que alguém tem de si mesmo, bem como a imagem que supõe projetar. É o conjunto de ideias, conceitos que eu tenho acerca de mim mesmo e como eu projeto nas outras pessoas. Será que realmente o que eu estou projetando nas outras pessoas está de acordo com o que eu sou? Isso vai ser importante por quê? Porque isso vai definir a maioria dos relacionamentos que eu vou ter. Os relacionamentos que eu vou ter, a forma que eu vou me relacionar com as pessoas, a forma que eu vou resolver meus problemas vai ser totalmente baseado na imagem que eu tenho de mim.
Se eu me considero superior, eu não vou querer resolver conflitos, porque eu vou sempre achar que eu estou certo. Se também eu me considerar inferior, eu também não vou querer resolver conflitos, porque eu vou pensar, bom, a pessoa está certa mesmo, né? Estou errado, não vou nem tentar discutir, eu vou me abster, eu não vou querer resolver as questões, eu vou ficar com medo de expor as minhas opiniões. Então isso é muito sério. Por quê? Porque o meu conceito de autoimagem, entenda isso, ele vai gerar o meu conceito de o quê? O que você acha? O seu conceito de autoimagem vai gerar o seu conceito de quê? De autoestima. O seu conceito de autoimagem vai gerar o seu conceito de autoestima. Como você se gosta, como você acredita sobre você, como você tem prazer em você. Se você tem uma autoimagem negativa, se você tem uma autoimagem distorcida, você vai interferir totalmente na sua autoestima. Você vai ser alguém que não se ama, não alguém que se acha demais, mas alguém, como nós lemos no texto que o Daniel leu para nós, tem um conceito equilibrado sobre si. E aí, isso é muito importante hoje, porque ele vai determinar os aspectos do nosso comportamento e o nível dos nossos relacionamentos. Então, o meu conceito correto da minha autoimagem, que vai gerar um conceito correto de autoestima, vai interferir diretamente nos meus comportamentos e nos relacionamentos ao meu redor. E aí tem aí para você completar, que diz assim, ó, autoimagem saudável nada mais é do que a visão correta e equilibrada de si mesmo. É a visão correta e equilibrada de si mesmo. É a resposta a esse texto em Romanos 12:3. É isso que é uma autoimagem saudável. Ou seja, não é eu ser perfeito, não é eu me achar demais, mas eu ter um conceito equilibrado sobre mim, conhecer meus defeitos, conhecer minhas qualidades, mas me permitir ter esses defeitos. E também valorizar quem eu sou, valorizar aquilo que eu tenho de bom. E aí tem umas perguntinhas aí na lição. Mas isso aí você vai responder depois, em casa, com calma, né? Porque, muito importante essas 4 perguntas aí. Por quê? Porque se você responder sinceramente essas perguntas, você vai ter uma noção da sua autoimagem e você está descobrindo sua autoestima. Primeiro ponto, como eu me vejo? Sinceramente, acerca de aparência. Será que quando você olha no espelho lá, quando você pensa sobre você, não apenas aparência física, quando você pensa sobre quem você é, isso te agrada? Será que você fica feliz ou fica chateado? Fica triste, fica desesperado? Ai, meu Deus. Né? Qual o conceito que você tem sobre você? 2. O que penso acerca do que eu faço? As coisas que você faz, as coisas que você desempenha. Você acha que você faz bem? Você acha que você faz mal? Qual o conceito que você tem sobre isso? 3. Será que eu sinto que eu sou importante, que eu tenho valor para as pessoas ao meu redor, seja no meu trabalho, na minha família, na minha comunidade, para o meu relacionamento sentimental, seja namorado, marido, esposa, né? Eu preciso ter valor para mim mesmo, mas eu preciso ter valor para alguém também. E aí, essa pergunta 4 aí, eu vou te dar uma dica muito importante aí. Como as pessoas me enxergam. Isso é para você entender e descobrir se as pessoas ao seu redor te enxergam da mesma forma que você se enxerga. Vou te dar um segredo aí, mas tem que ser corajoso aí. Tem que ser um homem de fé aí, guerreiro para isso aqui que eu vou te falar. Chega para uma pessoa próxima a você e pergunta isso para ela. Pensa num amigo, no irmão, no cônjuge para quem é casado, no pai, na mãe, e tenha a coragem de chegar para essa pessoa e falar assim, o que você pensa sobre mim? O que se destaca em mim para você? Mas tem que ter coragem para fazer isso. E eu vou te falar, não chega a perguntar para aquele que você sabe que vai falar que você quer ouvir, né? Vai chegar para aquele amiguinho, né? Aquele que fala tudo que você quer ouvir, vai perguntar para ele, meu irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção, meu irmão. Vai chegar a irmã para aquela irmã que sabe que é parceira de tudo, né? Até de coisa errada. Ela vai chegar para ela e vai falar assim, o que você pensa, minha irmã? Ela vai falar, minha irmã, você é uma querida. Você é maravilhosa, você é uma bênção, minha irmã. Não deixa Satanás colocar essas coisas na sua cabeça, não. Né? Mas aí que a gente vai enxergar, se o que a pessoa enxerga na gente é a mesma coisa que a gente se enxerga. Mas aí entra uma coisa muito importante que está ligada a uma autoimagem correta.
mesmo sendo uma pessoa muito amiga sua, e ela vai passar a visão dela para você, como se você estivesse diante do espelho, só que o espelho está falando contigo, né? Tipo a Branca de Neve, né? Chega lá, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu, né? É capaz do espelho falar, vários. Por quê? Porque é a verdade. Sempre vai existir alguém mais bonito, sempre vai existir alguém mais competente, sempre vai existir alguém melhor em alguma área. Ninguém é bom em tudo. Nós não somos perfeitos. Só que o importante disso aqui também, para desenvolver a sua autoimagem correta e a sua autoestima, é você também lembrar que mesmo sendo uma pessoa muito próxima, seja o cônjuge, seja a família, seja um amigo, uma pessoa tem que ser uma pessoa de Deus, tá? Por favor, né? Cuidado quem você vai perguntar também. É você entender que também o conceito dessa pessoa sobre você não necessariamente vai estar 100% certo. Mais importante é o que Deus fala sobre a gente do que qualquer outra pessoa. Talvez essa pessoa vai falar alguns pontos lá que você vai falar, é verdade, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu tenho isso, mas talvez vai falar algo que você vai olhar, não, isso é absurdo. E se você realmente tiver um conceito equilibrado, como a Bíblia diz, você vai falar, meu irmão, obrigado, mas até ali, aqui dos 45 para cima você começou a vacilar, isso aí não vou nem mais ouvir você não, isso aí não está legal não, né? Então você precisa ter esse conceito correto sobre você e não permitir que situações contrárias te contaminem. Mas é um grande desafio, eu te convido e te desafio a fazer isso, porque se você tiver coragem e verdade para fazer isso, vai te ajudar em muitas coisas. Coisas que talvez você nem estava percebendo que você estava fazendo, talvez nem tenham a ver realmente como você é. Existe uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, uma coisa é quem somos, outra coisa é como estamos. Às vezes você não é uma pessoa amarga, mas você está amargo. Então a gente tem que entender e diferenciar isso, mas às vezes a gente precisa de ajuda. Quando a gente se expõe, a gente tem coragem de se expor, Paz, Deus age de forma sobrenatural. Amém? Então aí pulando isso aí, vem ali, problemas de autoimagem. Entenda uma chave muito importante sobre isso. Porque tudo isso, na verdade, começa na infância. Não começa agora, não começa de uma hora para outra. É uma formação, é uma criação. E tudo isso é criado a partir dos conceitos principais que a gente tem em família. Então, onde começam esses problemas de autoimagem? Toda criança precisa ser amada incondicionalmente. Entenda isso. A criança ela tem uma necessidade, o ser humano, enquanto criança, ele tem uma necessidade de ser amado incondicionalmente. As atitudes de aceitação ou não dos nossos pais, familiares, amigos, professores, várias pessoas que participam da nossa formação ali, eles têm a capacidade de gerar em nós essa imagem correta. Através disso a gente vai descobrir quem a gente é. E se isso não acontece, esse espelho não está acontecendo, essa aceitação incondicional, a gente vai ter dificuldades. Porque enquanto criança, a gente às vezes tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente exagera com a criança. A gente, por exemplo, tem que mostrar que ela errou, a gente não tem que crucificá-la. A gente, por exemplo, a gente tem que mostrar que errou, mas a gente também tem que elogiar, a gente também tem que afirmar, e principalmente muito mais, né? Quem já fez outras matérias comigo já ouviu isso, quem ela é do que ela faz. É importante exaltar o que ela faz, mas é muito mais importante dizer, porque é isso que vai acontecer para responder aquelas perguntas. Olha, independente se você fez isso errado, eu continuo te amando. Independente se você não foi tão bem nas provas, eu continuo te amando. Mas você precisa ser responsável, você precisa estudar mais, você precisa corrigir isso. A gente até falou na semana passada sobre disciplina. Disciplinar é ensinar. Então, quando você está disciplinando alguém, não é para você, meu Deus, mandar essa pessoa por língua emocional, castigar ela com tanta força, bater, seja o que for, que vai marcar essa pessoa para sempre. Mas o objetivo é ensinar. Uma correção, seja física, com uma palmada, uma varada, seja um castigo, né? Brinquei com os jovens ontem aqui, né? Quem estava lembra, né? Não vai ganhar o iPhone mais novo, tal. Então, seja o que for, o objetivo é ensinar. Não é maltratar, não é fazer com que a pessoa fique com marcas profundas, negativas daquilo. Então a gente tomar cuidado, porque senão às vezes a gente acaba exagerando. A gente perde
a mão, né? E aí quando a gente olha para isso, a criança ela tem essa necessidade de aceitação incondicional. E quando ela é aceita incondicionalmente, não me entenda errado, aceitar incondicionalmente não significa que não vai deixá-la fazer tudo que quer. A gente brincou aqui também em outras aulas. Quer formar um delinquente, dê tudo que ele quer. Faça tudo que ele pede, você vai formar um delinquente. Até brinquei, 17 anos depois, eu teve um irmão que estava na aula e falou, 17 nada, 12, 13, né, 15, estou vivendo isso, pastor. Então, não é isso, mas é o amor incondicional. E o amor incondicional, inclusive, age com correção também. Só que a correção mostra o meu interesse, mostra o meu querer ensinar. É justamente o contrário, né? Então, e aí o que acontece? Quando essa criança é privada dessa necessidade emocional de aceitação, ela vai crescendo com essa necessidade. E isso vai contaminar o adulto. O adulto vai crescendo com uma sede quase insaciável de atenção, carências, necessidades emocionais que vão ser transferidas para outras pessoas. Vão ser transferidas porque a pessoa, quando chega na fase adulta, ela não está satisfeita. Porque ela não foi suprida na fase da infância, na fase da formação. Por isso que é comum uma coisa que é muito séria. E chega lá, vou dar um exemplo, a gente estava falando sobre isso de manhã aqui também. Chega lá, por exemplo, adolescente e se torna, vai para a fase adulta e vai para a faculdade, por exemplo. Uma jovem, por exemplo, uma mulher que não teve essas necessidades emocionais formadas. Ela cai lá numa classe, né? Graças a Deus a maioria dos professores é correto, mas alguns não. E ela cai lá numa classe dessa faculdade em que aquele professor, ela está querendo, tem essa necessidade de atenção, de formação, de espelho, e o professor está olhando não para o desempenho dela, mas para ela, né? E começa a se interessar por ela. E aí, porque ele começa a se interessar por ela, começa a falar, como você faz bem isso? Caramba, como você foi bem nisso daqui? E essa necessidade gritante dentro dela vai se aproximando disso. E aí por isso que a gente vê distorções, sem querer ofender ninguém, mas distorções. Em que acontecem algumas situações em que a pessoa não sabe porque ela está naquele relacionamento, um relacionamento terrível, péssimo. E a gente já vai fazer um gancho para entrar na codependência. Mas a pessoa não consegue abrir mão daquilo. Porque aquilo gera nela uma questão de preenchimento, de satisfação, mesmo que momentânea. Mesmo não conseguindo enxergar toda a parte negativa. Mas em algum momento a sua alma é preenchida com aquilo. Por isso que a gente já falou isso antes, a gente vê algumas situações difíceis que a gente está de fora, a gente julga e pensa, meu Deus, como é que essa pessoa pode viver nessa realidade? Como é que essa pessoa pode ter um relacionamento como esse? Como é que essa pessoa pode se envolver com tal vício? Mas aí entra esse ponto aqui. Pessoas com essas carências, adultos que não foram curados, que continuam feridos e vão crescendo, e essas feridas vão crescendo dentro deles, vão acontecer algumas coisas muito comuns que você pode anotar aí. Por quê? Porque essas carências dos adultos com esses problemas de autoimagem, eles vão se manifestar de várias formas. Primeira forma, normalmente são desapontados em um relacionamento depois do outro. Normalmente são desapontados, vão pulando de relacionamento em relacionamento, que o problema sempre é o outro, o problema sempre é o relacionamento, nunca conseguem enxergar para suas próprias necessidades e dificuldades. Porque esperam demais, esperam num relacionamento, numa pessoa, tudo aquilo que não foi suprido ao longo de anos e durante a sua convivência na sua família. Então, não dá certo, vão pulando de um relacionamento para o outro. Segundo, estão sempre procurando algo perfeito. A pessoa perfeita, o emprego perfeito, a igreja perfeita, a empresa perfeita, o amante perfeito. Tudo tem que ser perfeito. E dificilmente vai ser encontrado. E aí também vão mudando de igreja, de trabalho, até de família, se for possível. Por quê? Porque estão sempre procurando algo que não vão ser completamente abastecidos, né? Outra coisa, tornam-se viciados. Normalmente essa pessoa vai ter uma tendência muito grande de se tornar viciada. Viciada em sexo, viciada em bebida, viciada em drogas, viciada em jogos. E aí um adendo aí para os mais jovens aí, jogos online, crescimento
dos vícios em jogos online, dos vícios em jogos virtuais. Sabe por quê? Porque quando aquela pessoa mergulha naquela realidade virtual, é outra pessoa. É literalmente um personagem. A pessoa que sempre tem fracassos, dificuldades aí dentro daquele jogo, ela veste um personagem que é o Senhor Todo-Poderoso, tem todos os poderes, vence todos, derrota todo mundo, tem um exército à sua disposição, usa armas que não poderia usar na vida real, mata que não poderia fazer aqui fora, que teriam consequências, e aí não querem sair daquela realidade. Por isso, se vocês olharem, lerem reportagens sobre isso em relação aos mais jovens, das crianças, adolescentes até os mais velhos, você vai ver como é crescente os vícios nesse tipo de situação. Isso é muito sério, parece brincadeira, mas é sério. Pessoas que viram à noite, não apenas à noite, noites. Isso é apenas uma coisa, pode ser qualquer coisa. Tem pessoas viciadas em outras pessoas. Isso é muito sério. Outra coisa, procuram a autoestima, né? A gente está falando que essa noção de autoimagem vai se transformar na nossa autoestima. Procuram, a sua autoestima está ligada a coisas materiais, pessoas e dinheiro. A sua autoestima depende de coisas materiais, dinheiro e outras pessoas. Enquanto tem muito dinheiro, a autoestima está lá alto. Acabou o dinheiro, a autoestima vai lá embaixo. Está rodeado de coisas boas que o dinheiro pode comprar, também a autoestima está lá embaixo. Acabou essas coisas, a autoestima vai lá embaixo. Está cercado de uma pessoa, pessoas que inflamam o seu ego, que está ali ao seu redor, que está te ajudando, está falando que você quer ouvir, está tudo bem, a autoestima está lá em cima. Fica sem essas pessoas, a autoestima vai embaixo. Por isso tem que pular de um relacionamento para o outro. Não pode ficar sozinho. Até a gente brincou mais cedo, tem lá o Neymar, por exemplo, né? Se o Neymar ficar pobre, os parças que vão lá para Madrid toda semana, abandonam ele na mesma semana, pode ter certeza. Não tem amigo certo. Ele ficar doente, parar de jogar, daqueles todos aí, de repente, que apareça um, a não ser a própria família para ajudar. Ministério. Então, e por último, porém não menos importante, alguns se tornam atores, atletas, porque precisam de adulação, de admiração constante. Não é problema a pessoa ser nada dessas coisas, a aptidão dela para as artes, né, para os esportes. O problema é quando a motivação é errada. Eu venho de uma cidade, sou do Rio, em que isso é muito comum. Crianças pobres, carentes, que não teriam nenhuma oportunidade de estudo, né? Acabei de falar do Neymar aqui. E aí a pessoa vai para esse universo e aí ela é vista, ela é festejada. Todo mundo quer saber dela, todo mundo quer ela. E se não tiver isso... Estava falando isso cedo, no Rio é muito comum, porque lá tem sedes de várias emissoras, de várias coisas, cinema. Então é muito comum no Rio, é comum mesmo. Você está andando assim, você olha para a fila, tem um artista, um ator, uma pessoa conhecida do seu jeito, do seu lado. Todas as vezes que eu vou ao Rio, é raro a vez que eu viajo de avião e não tem alguém conhecido no voo, porque é muito comum. Só que sabe o que acontece? Quando você encontra com aquela pessoa na rua, às vezes você nem reconhece. Porque na tela tem todo aquele glamour. Fora da tela, aquele personagem é uma pessoa real, de carne e osso. Pessoas parecem imponentes, poderosas numa tela, quando você encontra com elas são tímidas, retraídas. Tive a oportunidade de conversar com algumas, a pessoa nem olha no seu rosto, porque ali é só um personagem. Então, isso é muito sério. E se a gente ficar viciado nisso, se a gente ficar dependente dessas coisas, a gente não adquire uma vida de verdade. A gente vive uma vida de mentira. E nós nos tornamos personagens. Por que o advento das redes sociais? No passado você conversava com pessoas pobres, né? Meninos, meninas que não tinham muita coisa ao seu redor e elas queriam ser jogadores, né? Queriam ser músicos, queriam ser artistas. Sabe o que eles querem ser hoje em dia? O que elas querem ser? Youtuber. Influenciador digital, né? Como diz Jô Soares, analógico, né? Então, por quê? Porque são vistos o tempo todo inúmeros seguidores de mentira, virtuais, né? Mas isso vai tratando a autoestima. Para a gente finalizar aqui, eu liberar vocês, tem aí na folha onde fala sobre o complexo de inferioridade. Depois você pode ler com calma, né? Em casa já tem aí na folha mesmo. Só que
ali embaixo está falando de codependência. O que é isso? É justamente isso. É como uma perda de identidade. É quando a gente se torna dependente de alguém ou algo. A gente se torna totalmente dependente de alguém ou algo. Se isso não existir na minha vida, eu não consigo ter uma vida próspera, né? Então, é isso, é perder contato com suas próprias necessidades, seus próprios sentimentos. Você se torna totalmente dependente daquela pessoa ou daquela situação na sua vida. E, na verdade, a Bíblia nos chama e nos exorta ao contrário. A Bíblia diz que nós precisamos ser dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros, não codependentes. Codependente, ele depende daquela pessoa, daquela situação na sua vida. Se não existir, ela não existe. A interdependência não. Eu preciso de você, você precisa de mim. Um ou outro ajudou e o companheiro disse: esforça-te. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso que a Bíblia diz, é o contrário disso. Amém? Vamos orar aí. Semana que vem, não esqueçam de trazer as folhas preenchidas todas. Se está faltando alguma, pega aqui no final, pede na secretaria. Tem os áudios lá e a gente vai ter essa questão. Primeira etapa da aula, uma matéria. E aí, no final da aula, a segunda etapa, a avaliação. Amém? Vamos orar a Deus. Muito obrigado por mais essa aula, mais esse CENIB. O Senhor nos leve em paz, nos dê uma semana cheia da Tua graça, da Tua presença. E que o Senhor continue a falar muito mais no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.